noite, 20 horas, 2 minutos, horário de Brasília, mais uma live aí do nosso blog Contexto Internacional. Para quem já segue a nossa página, então praticamente toda semana vocês podem esperar a continuidade aí desse projeto de entrevistas aí que iniciou em 2019 e que hoje tem um formato e uma constância semanal, sempre com assuntos relevantes para você, relevantes para o nosso público aí de relações internacionais. Só que hoje eu tenho uma história não tão feliz para contar e que eu acredito que vai ser uma das entrevistas mais interessantes porque ela traz assim, a sinceridade, ela traz o outro lado de quem tenta ser um expat, né? Quem tenta morar no exterior, aquele lado que não é tão charmoso, que nem todo mundo conta, né? Especialmente aqui na internet, que é cheio de gurus com fórmulas mágicas de como você vai conseguir um emprego top numa multinacional na Europa para morar com vista aí para o mar na Grécia. E a gente sabe que a vida não é assim, né? Não existe almoço de graça. Com certeza, todas as pessoas que residem no exterior, elas sabem a parte ruim e a parte boa dessa experiência. E hoje nós vamos contar uma parte não tão feliz, que diz respeito a uma tentativa frustrada mesmo de alcançar um sonho e que merece todo o agradecimento por ele estar aqui, por ter coragem de falar e vir contar essa experiência exatamente para evitar que outras pessoas também possam ser vítimas. Vou chamar o meu colega Tylon aqui da Luz. Já aceita meu convite aqui. Peraí só um minutinho, que essa é aquela... Opa, o convite está aí. E aí fica balançando o celular aqui. Já entrou. Boa noite. Oi, deixa eu só virar minha câmera. Aí, Agora que você entrou. boa noite. Obrigada, boa noite. Em primeiro lugar, obrigada por ter aceito conversar aqui. Trazer essa experiência vai ser muito importante para os meus alunos. Eu te agradeço mesmo, porque eu sempre falo que é muito fácil acontecer casos em que você vai cair no conto da sereia por essas questões do exterior, porque você não está perto, você não conhece a pessoa, né? Não conhece as intenções, né? Então, vamos tentar aí desnudar o que aconteceu com você e, pelo menos por meio da informação, fazer com que menos pessoas possam ser vítimas, né, Tylon? Uhum, Mas me conta, isso. você é formado em comunicação, desculpa, tá? De falar comunicação social, formado em comunicação, teve experiência internacional na A Europa, né? Letônia. Uhum. Por duas vezes, ou seja, já era uma pessoa com uma experiência internacional, não era novato nisso. E me conta o que aconteceu com você recentemente, que inclusive fez com que você, não por um fato positivo, fosse ter notoriedade na mídia, né? Uhum. Então, boa noite a todos. Como a Glenda já deu uma iniciação, né? Sou o Tylon, sou formado em comunicação. Tive uma especialização na Letônia, em Riga, né, na capital. Eu trabalhei na Hieroglyphs International, uma empresa que atende várias empresas do mundo inteiro e eu era o único brasileiro, inclusive, que estava lá nessa oportunidade, trabalhando com pessoas de várias outras nacionalidades. Também estudei inglês na Irlanda um ano antes. Enfim, então, como ela já né, deu esse início, tinha já toda uma bagagem, tinha uma experiência, tive uma experiência muito boa, por sinal, na Letônia. Quando eu voltei de lá, até abri empresa aqui no Brasil, em função de toda a experiência que eu peguei, toda a bagagem que eu tive lá, as coisas eram tudo muito avançadas, né? Na minha área, na questão de gestão de mídias sociais, enfim. A partir de tudo isso... Me perdoe se de vez em quando eu trocar o seu nome, que por coincidência isso às vezes acontece comigo. Eu estou com um cliente com um nome parecidíssimo com o seu. Aí toda vez que eu vou te chamar, eu tento não puxar para o nome dele. Provavelmente eu posso ter feito isso. Então, seu filho me perdoe. Não, Porque imagina. tem duas pessoas com nomes tão diferentes, né, no mesmo espaço de tempo.
Mas me Aham. conta, você trabalhava com comunicação? Qual que era a experiência que você tinha aí nessas empresas lá fora? Então, eu tive a experiência prévia, né, na Letônia, que foi onde que abriu muito os meus nortes, né? Então, daí após isso, eu abri empresa aqui no Brasil. Aí, 2020 para 2021, eu pensei, né, em dar um upgrade para o meu currículo e para minha experiência como um todo, né? Poder agregar mais valor a tudo. Foi onde que eu melhorei meu CV em inglês. Já tinha, né, ele preparado, tanto que antes, quando eu passei no processo da Hieroglyphs, já foi em função do meu CV também. Então, eu melhorei, né, todo ele no início de 2021. E então, eu fui para o Google e fiz a pesquisa, né, como fiz da outra vez. Me inscrevi em umas 6 oportunidades e uma delas foi a onde eu tive a infelicidade, né? Que foi a oportunidade que depois eles entraram em contato comigo em meados de abril e onde que daí já era a quadrilha, a pessoa onde que foi aplicado o golpe. Entendi. Então, você tem esse costume de procurar vagas no Google, né? Tem até uma colega que falou conosco aqui a respeito da Alemanha, ela também procurou vagas também no Google, foi pelo Google, mas a gente precisa checar, ver com amigos que estejam lá perto, né? Para ver se aquela oportunidade ali pode acontecer. Pode acontecer de verdade, ser real. Você então Uhum. passou por um processo seletivo à distância, eles chegaram a fingir isso? Como que foi? Então, em abril, né, eu recebi uma positiva, digamos assim, da empresa, né? Porque das oportunidades que eu me inscrevi, uma delas seria da Continental. Então, em abril, eu recebi um e-mail deles dizendo que eu estava pré-aprovado no processo de seleção deles e tudo mais. Se eu queria dar continuidade à minha candidatura. Deu, né? Falei que sim. Então, eles me mandaram um outro e-mail com algumas perguntas que era mais para qualificar, sabe? Na questão de conhecimentos que iriam de acordo com a minha área, né? Que eu tinha me inscrito para a área de marketing. Então, eu respondi tudo, falei, né, sobre a minha experiência, tudo o que tinha lá no questionário deles, dei a réplica para eles e depois eles me deram um retorno de que eu estava apto a dar continuidade nesse processo de seleção. Foi É, primeiro um questionário, tá? isso. Uhum. Você Aí tinha quando. erro de inglês nesse questionário? Tinha algum erro assim? Parecia que. Não, não, e eu tenho já bem avançado a questão do inglês, não, mas é tudo. Os e-mails, se você vê, é muito perfeito, tudo, tudo, tudo. Eu troquei em torno de 80 e-mails com eles, era como se fosse vários departamentos da empresa, realmente passava uma grandiosidade, sabe? Inclusive a advogada, até formada, né, na Espanha, ela acessou tudo, olhou tudo em inglês e ela daí disse, não, você vai ter que ir para a polícia porque isso aqui é algo muito maior do que estavam esperando, né? Então, assim, após eu ter feito isso, de ter respondido as primeiras perguntas, eles me deram a resposta dizendo que para dar continuidade à minha candidatura, eu só teria que pagar algumas taxas que eram relevantes, né? Quando eu fui para a Letônia trabalhar em Riga, também eu tive que chegar lá já com a minha acomodação paga, todos os custos eram por minha conta, né? Quando você vai trabalhar no país fora, né? Talvez para quem não tenha tanto conhecimento, na Europa principalmente, você tem que já chegar lá dizendo onde que você vai ficar, com o endereço, com os valores pagos, com o valor em conta, comprovar que você não vai depender do governo, porque eles não querem isso, eles querem que a taxa de pessoas que dependem do governo seja a menor possível para que a economia deles também continue fluindo. Então, para mim, tudo fazia muito sentido, sabe? Pagar acomodação, alimentação e o seguro de saúde, né? Que foi as 3 primeiras coisas que eu tive que pagar. Isso também aconteceu quando eu trabalhei na Letônia. A diferença é que lá o meu dinheiro depois retornou para mim, né? Eu usufruí do local onde eu fiquei, enfim, todas as coisas, né? Ali não, ali eu paguei e ficou por isso, né? Porque infelizmente era um golpe. Trabalho seria onde? Em qual cidade da Em Europa? Londres mesmo. Em Londres. Isso. A oportunidade era para lá. Entendi. Então, assim, primeiro passo, daí me passaram ali os dados para pagar o referente a esses 3 meses que seria de aluguel e 3 meses que seria referente à alimentação. Claro, convertendo para o real já dava valores altos, né? Tipo 7, 8 mil reais desses 3 meses de cada um. Eu já não tinha todo esse valor, né? Tinha uma parte, mas ali eu já tive que pedir um pouco emprestado para minha mãe. Tá, consegui mandar e fui dando continuidade à minha candidatura, né? Porque eu queria muito poder mudar a minha vida, né? Como falei agora no início do vídeo, da live, e também eu queria proporcionar isso às pessoas que estavam ao meu entorno, né? Ajudar de alguma maneira quando eu estivesse lá, com tudo pago,
né, que digamos que sobraria um pouco do meu salário para poder ajudar outras pessoas Quero próximas. fazer uma observação aqui antes da gente continuar. Não tem pena mais cruel que eu acho que deve ser dada a uma pessoa que assassina sonhos, que foi Uhum. o que fizeram com você, né? É, foi bem triste essa parte mesmo. Porque tudo planejado, eu projetei as coisas da minha empresa para os próximos 6 meses, contratei uma pessoa para ficar no meu lugar. Eu não tinha depois como simplesmente dizer para ela, ah, não, agora você não vai mais poder trabalhar comigo ou trabalhar para a empresa porque eu caí no golpe. Então eu tive que dar um passos para trás, procurar um emprego fora para poder manter ela. É muita coisa envolvida, sabe? É muita coisa mesmo. E essa questão do sonho foi o que mais me norteou, assim. E outra coisa que eu te dou também parabéns é pela coragem, porque às vezes as pessoas que passam por essa experiência, elas sentem tanta vergonha e não querem falar a respeito, não querem tornar público. Às vezes Sim. nem ser, e fica por isso mesmo. Né? Então, Uhum. isso é muito importante, porque infelizmente a gente vive num mundo em que você não pode confiar na palavra das pessoas, enfim. Você sente, assim, dentro de você que algumas medidas você poderia ter tomado para evitar que isso tivesse acontecido? Ou talvez ali na empolgação de ter encontrado o sonho, você queimou ou não etapas? O que você sente? Não, esse que é o pior de tudo, sabe? Eu infelizmente não sinto isso, não tem isso, porque foi tudo muito bem construído, sabe? O que eles fizeram. Como comentei, né? Tudo fazia muito sentido. Só não fez sentido quando eles pediram o valor do visto de 17 mil reais, quando faltava 3 dias para embarcar. Que daí é um valor muito menor, sabe? Ali que então, daí fez tudo, que daí caiu por terra, né? Mas até então as coisas que eles iam pedindo, a forma como tudo era feito, os vários departamentos com quem eu falava, as outras pessoas, que pode ser uma pessoa só, né? Pode ser até alguém lá de dentro, até hoje não tem, a polícia, enfim, não achou nada sobre isso. Então é toda uma construção muito bem feita que eles fizeram. Então eu não conseguia identificar em momento algum, sabe, de que era um golpe. E É, denunciou para quem? Para qual instância, perdão? Foi denunciado? foi para a Polícia Civil. Para a Polícia Civil daqui, Isso, aqui de Rio do Sul, no caso de Santa Catarina. do Sul Santa Catarina, tá. Na Uhum. verdade, isso daí pega como instância federal, né? Eles vão repassar provavelmente para a Polícia Federal, para passar. Então, houve também, houve até isso, sabe? Porque eu liguei na federal, eles falaram que não, que isso era um caso que tinha que ser da civil. Ah, então eu fui procurar eles aqui, né? E ali também, tipo, eu fiquei até meio, sabe, quando Provavelmente você não sente se da Civil deve ter falado que era da Federal. E efetivamente. exatamente. Eu me senti um pouco inseguro, tive que voltar num outro dia, porque nem eles não estavam assim bem aparados, sabe, com essa questão de ter um golpe internacional, uma coisa que acho que nunca tinha ocorrido aqui, pelo menos aqui na minha cidade, então foi algo diferente sim para eles também, né? Então não dá para julgar numa totalidade. Só que, claro, também até hoje não tive nenhuma resposta, nem se a gente foi atrás ou não foi, tá tudo parado. Então, Na verdade, por esse lado provavelmente também é um pouco ruim. eles vão remeter isso daí para outra instância ou não fazer, porque não tem os meios, né? Até mesmo Uhum. pela situação, se esses e-mails estão baseados em outro local, não tem como fazer uma busca disso. Muito complicado mesmo, muito triste. Uhum. Assim, você tem minha solidariedade. Eu vou até mesmo aqui contar para ele, gente. Já teve gente me ofertando emprego no LinkedIn que era golpe, eu já prestei atenção. É claro, se alguém aparecer comigo, você vai ganhar US$ 40.000 por mês para morar num lugar bom. Eu vou lá na hora, na hora. Só que a gente para poder olhar e analisar as possibilidades, porque tem muita gente talentosa no mundo, não tem uma razão pela qual alguém ia pensar lá a Blenda lá no LinkedIn. Então, talvez até eu de ser tão prudente eu perca até propostas reais. Mas eu já tive uma tentativa de golpe, sim, porque eu fui checar a oportunidade e eles quiseram esses pagamentos adiantados. Porque assim, eu sei que você tem que ter toda uma estrutura, até mesmo para justificar na hora que você entra no país, né? Seja porque eles não desejam que você seja um peso lá, enfim, ou que você vá ficar em uma situação que não é aquela que está prevista para o seu visto.
mas eu sei que o valor estava para essa suposta agência que tinha ali encaixado a oportunidade. E aí eu falei assim, tá bom, por que eu não posso pagar o valor depois que eu tiver aí, que eu já estiver trabalhando, sabe? Então, Uhum. eu acho que nesse ponto, esse fato de eu ter, sei lá, é uma questão de característica minha, assim, né? Eu dou tchau com a mão Uhum. fechada, acaba me protegendo. Mas, de uma certa forma, Sim. se tiver uma oportunidade que for verídica, ela vai passar batido por mim, sabe? Porque Uhum. é muito complicado. Eu não sei se você estava em condições disso, mas eu aconselho para todo mundo, quando aparecer essa oportunidade assim, internacional, às vezes ir no país como turista para olhar, para checar. Se tiver. Aí, Às vezes não, faça isso, porque se você está ao ponto de ter um investimento de mudar de país, que já é muito gasto, vai lá primeiro, checa se é isso, sabe? Gasta um pouquinho uhum. a mais. Então, até pegando esse gancho, era tempo de pandemia, né? Então, tudo já era mais recluso, mais difícil. O que acontece? Já não tinha essa facilidade para ir, voltar, checar. Os valores, pessoas julgam, mas sem saber da realidade do todo e do que estar desse lado aqui, né? Do lado que eu estou. Os valores eu tinha que mandar. E também tem um Oi? câmbio, né? Também tem a questão do câmbio, por isso que os valores ficam muito expressivos na nossa moeda, né? Sim, muito alto. Os valores eu tinha que mandar. O Brasil estava na headline deles, a linha vermelha, né, que chama, ali da Covid. Então, não era bem complicado para entrar no Reino Unido, por esse fato. Então, os meus documentos, os valores, eu tinha que mandar para uma conta na África, que seria onde eles têm a outra. A Continental tem várias sedes, né, no Deixa eu mundo perguntar, inteiro. esses golpes, É, eles são localizados lá. Eu já tinha. é. Infelizmente eu também não tinha esse conhecimento, né, de que na África aplicam golpes, enfim, e eu não sabia disso até então. Perguntei se o inglês era assim, o inglês das mensagens eram boas, porque sempre vai ter um escorregão, aí pode até Uhum, aparecer uma boa redação, mas se você tentar, por exemplo, fazer uma videoconferência, eles não vão fazer, eles não vão abrir a câmera, uhum, entende? E do que sim. eu vi, tem dois tipos de golpes que tem origem ali, a gente já sabe. Costuma ser golpe sentimental, é comum, né? Esses e-mails que às vezes a gente recebe de pessoas, assim, não sei quantos vocês já receberam falando que Ah, recebeu, sim, muito. que queria investir no Brasil, etc. Sim, Esse tipo de coisa. Aí pede, não, é que você tem que mandar um valor antes, enfim, não que eu tenha tentado, tá, gente? Eu não acredito nessas coisas, não. sim. Mas a Nesse sentido. agência que eles tentaram mesmo, eles me pediram um valor, que era um valor fixo, nem era um valor assim tão grande, se a gente for reputar em dólares, mas foi como eu pensei, eu falei assim, gente, mas uma questão assim, sem garantia nenhuma, e o que eu digo, se uma agência ela é boa para me arrumar um emprego, por que ela não pode esperar para receber um valor depois que eu já estaria colocada nessa posição? Porque senão, se Uhum, você não tem a certeza que você vai ter a posição, você acaba ficando assim, com esse dinheiro a fundo perdido, né? uhum. E não é o seu caso. Na verdade, ali eles simularam que você estava tendo um contato direto com a empresa que você tinha interesse em trabalhar. É que eu me inscrevi, né? É diferente, não veio só eles oferecendo oportunidade. Teve essa parte da inscrição. Então, o e-mail da pessoa que falava comigo era @continental. Tem muita coisa, sabe? Muitos outros detalhes. Sério? Mas quando Juro, você tem no. Eu posso mandar para você depois. fica curiosa, eu quero ver sim. É. Vai. Era info@continental alguma coisa. Nesse assunto é crime, né? É uma quadrilha, não tem. Com certeza. Não sei se é uma pessoa ou mais, acredito que deve ser mais. Pela forma como tudo foi feito, acredito que deve ser com certeza mais de uma pessoa. Então, assim, sabe, são várias coisas. E, claro, na primeira entrevista que eu dei lá para a BBC, eu não lembrei de tudo também, sabe, dessa questão da headline, né, da linha vermelha do Reino Unido, a questão que o e-mail deles era @continental, sabe? Conforme eu vou lembrando, daí eu fui buscar de novo nos e-mails, daí vai abrindo muito mais.
Era continental.com ou .org? Ah, agora só se eu olhar no computador, eu não tenho aqui perto, mas era .com, eu acho. Hã? Eu envio depois do print para você, mas era .com. .com? Ah, E, poxa, eles fizeram direitinho. inclusive, eu mandei depois dinheiro, 1.500 libras, para abrir uma conta em um banco, que seria onde eu receberia o meu suposto salário, né? Até isso, eles têm um site fantasma, onde que você consegue depois acessar a sua conta e ver o valor que você depositou. Para ter uma ideia, é algo realmente muito bem feito, sabe? Por isso que eu tinha a obrigação de avisar as outras pessoas. Uma quadrilha muito bem organizada e perigosa, né? Também, né? Porque essas Sim, pessoas, elas não trabalham só com uma, né? Não tem só uma área de atuação. É igual eu sempre falo, né? Que tem o coiote lá que leva o pessoal para atravessar lá nos Estados Unidos. Ele não tem só um negócio, né? Ele tem um negócio diversificado. É arma, é droga, é tráfico de pessoas, né? Então, essas pessoas aí, o leque delas para essa ilegalidade é grande. sim. Lavagem de dinheiro. Esse dinheiro aí, infelizmente, a chance de recuperação é praticamente zero. Uhum. Eu É, falo, até quando eu resolvi. não te entristeceu, estou falando assim, pelo conhecimento jurídico que eu tenho. A chance é praticamente zero. Uhum. É, eu imaginei também, né? Porque como foi remessa expressa, eu ia na CVC, aqui da minha cidade, né, de Rio do Sul. Então, a pessoa lá no outro país, com o código numérico, no código numérico e com o nome dela, ela já conseguia fazer o saque. Então, não existe uma conta bancária, né? Para que tenha algo para acessar mais, para investigar. Por esse lado também, eu imaginava assim que seria algo realmente bem difícil. Mas, em contrapartida, também, quando eu entrei em contato com a Continental mesmo, que eles me falaram que era golpe e tudo mais, eu dei uma outra resposta para eles perguntando, né, se eles conseguiriam ajudar de alguma maneira, mas não financeiramente, mas pelo fato deles já saberem que é aplicado esse golpe, não sei quantas outras pessoas que sofreram com esse golpe, eles já têm esse conhecimento, se de repente na rede de contato deles ou alguma coisa nesse sentido, por estar usando o nome deles, se eles forneciam algum tipo de informação, sabe, que pudesse ajudar a achar esses culpados. Né? Fazer uma campanha, algo. Isso, nesse sentido. E-mails, né? Sim, com certeza. Isso também faz é algo que diz respeito à responsabilidade social, né? É uma Uhum. responsabilidade social da própria empresa. É, Lamentável. porque assim, daí faltando 3 dias para embarcar, foi quando eles me pediram mais 17. Já tinha enviado, já tinha o gasto total que eu tive ali com passagem aérea, as trocas de passagem, porque ia surgindo os empecilhos, né? Então eu tinha que trocar o avião, ir até outras cidades para enviar dinheiro. Enfim, no resumo, né? Ali dos 28 mil, quando eles me pediram mais 17, que era para emissão do visto, faltando 3 dias para embarcar, que eu já me despedi da minha família, tava me despedindo da minha família, né? Tinha me despedido de alguns amigos. Então foi quando eles pediram esse valor, eu não tinha mais como, né? Não tinha de onde tirar. Então foi, eu já tinha vendido o carro, pedido empréstimo. Então foi onde que eu primeiro mandei e-mail para eles dizendo assim que eu precisava de um reembolso, que eu não ia ter condições financeiras de dar continuidade à minha candidatura. Nisso, eu peguei, já paguei o nome da pessoa e o e-mail com o qual ele falava comigo, né? E fui no site da Continental mesmo para confirmar com eles se eles cobravam realmente esse valor, porque eu tava com medo que daí essa pessoa tava me cobrando a mais, sabe? Olha só. Então, lá daí eles me responderam que isso é um golpe, já é aplicado esse golpe em nome da Continental, mas eles não sabem quem está passando pelo golpe, sabe? E a resposta deles é simplesmente essa, não abre mais, sabe? E eu acho que isso poderia ficar um pouco mais amplo, porque, poxa, quantas pessoas que estão sofrendo em função disso, eu é que sei toda a ré, digamos assim, que eu tive na minha vida, né? Tudo que eu tive que voltar para trás, o sonho, a questão financeira, eu fiquei a pé durante 3 meses, dependendo de outras pessoas para me levar para o meu trabalho, para fazer as minhas coisas. Não tinha que reduzir numa totalidade máxima os meus gastos, que antes, né, era um pouco mais tranquilo. Então, assim, deu uma reviravolta muito grande. Minhas obras de arte eu vendia por um valor que as pessoas pagavam, sabe, porque eu estava precisando realmente ali, né, de dinheiro, né, para poder me recompor. E, assim, deu um 360 na minha vida ali de quando eu soube, né, que daí realmente simplesmente saiu da minha mão tudo aquilo que eu estava projetando para a realidade que passou a fazer parte da minha vida naquele momento. Olha,
não sei se é consolo nesse momento, mas todo mundo tem, pode passar por uma situação, às vezes não é nesse formato, mas por uma situação que provoca aí atraso de sonhos, prejuízos, a gente na vida fica absolutamente sujeito para isso. Se você sentar com cada um, cada pessoa vai ter esse seu momento e essa sua história para contar. Então, não se Uhum. sinta como único, né? A sua, na verdade, só cruzou aí a fronteira do país, mas todo mundo vai ter uma história dessa para contar, porque conforme eu falei, né, a gente infelizmente vive num planeta em que as pessoas elas têm essa esse hábito de tirar vantagem, né, dos outros, né, que é muito Uhum. triste, aliás. E aí, alguns planos, ainda tem vontade de realizar? Então, logo após o golpe, eu não queria saber, né, de jeito nenhum, de ir pra fora, de nada, 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 porque eu tô trabalhando o dobro, correndo atrás e vai um bom tempo até me recuperar, né? Claro, depois que eu consegui me recuperar de tudo isso, a parte psicológica agora já tá bem mais tranquila, né? Ali, logo depois do golpe, eu não queria nem falar sobre isso, tanto que eu não abri antes sobre nada disso, porque eu me sentia envergonhado, mal com tudo que ocorreu, então eu não conseguia falar sobre, nem para alertar outras pessoas, para nada, sabe? Eu não realmente não queria falar sobre isso. Agora não, agora eu consigo já falar, consigo alertar as pessoas. Fui o primeiro brasileiro que caiu nesse tipo de golpe, por isso também que teve toda uma repercussão nacional, né? Então, por esse lado também é bom, porque Brasileiro que teve coragem de falar. ou isso, exatamente. Não acredito que seja só você. É. Mas assim, então, voltando a essa pergunta, após passar tudo isso, né, todo esse processo que eu vim passando desde o ano passado, eu consigo sim já imaginar, pensar, né, em um futuro próximo, talvez, não sei quanto tempo, né, que eu estou correndo atrás das coisas, mas de repente poder tentar, né, novamente alguma coisa fora para agregar valor, aquela coisa toda que eu queria. Mas Ah, claro, tudo vai depender de como que vai ser as coisas. eu sempre apoio muito todo mundo que quer ter uma experiência internacional, que você cresce, você amadurece, assim, absurdamente, vira um profissional mais diferenciado, né, dentro do mercado. Então, sua tentativa, ela é louvável, né? Não desista, só tente se acercar de uma forma. Eu tenho certeza que isso nunca mais, né? Nunca a gente não pode Sim, dizer, mas que não vai acontecer com você, exatamente agora por toda cautela, receio, por tudo que você tem. E é o que eu sim, sempre falo, para quem for tentar uma vaga fora, vai antes no lugar, vai lá e checa, porque até mesmo para você ver se aquela empresa que você está tão interessado reflete o que você quer. Porque senão você vai, muda, chega no lugar e fica infeliz, sim, né? Porque sim. uma coisa é A- expectativa, outra é a realidade. sim. Até essa era uma preocupação muito grande da minha família, né? Principalmente da minha mãe. Ela me alertava no sentido de você tá largando toda a tua vida aqui, a empresa, a parte de artista, vôlei, que eu jogo vôlei, né, por uma cidade vizinha, É o meu multipotencial. laço de amigos, de tudo para algo incerto. Então, ela tinha muito medo nesse sentido. E que já tem também sua rede de amizades, porque quer queira, quer não, até você construir sua rede de apoio no lugar novo que você está indo, isso leva um certo tempo, né? E isso Sim. conta quando você está fora. Que uma coisa é você viajar porque está passeando, outra coisa é realmente viver, pagar conta, né? Ter aquela rotina, você não tem nem tempo para poder olhar assim tanto para esses locais que são turísticos, às vezes, de estar vivendo lá, né? Até mesmo porque vira rotina. Eu Mas tive essa vivência de trabalho e realmente é bem como você falou. Você tá lá tão focado no trabalho, nas outras coisas, que acaba muitas coisas passando batido, né? Que para quem vê de fora pensa que só enxerga o brilho da coisa, né? Mas quando você tá lá é como se estivesse aqui. É perrengue, as coisas, é tudo normal, na verdade, né? né? Mas olha, eu te desejo do fundo do coração que isso seja uma experiência passada e que a vida te traga em triplo aí de prosperidade para essa situação.
Conta comigo no que você precisar aí, seja para divulgar, para se reerguer dentro dessa situação. Pode apostar numa coisa que a gente aprende na vida, quanto, né, mais experiente a gente vai ficando, a gente percebe. Tem gente ruim, tem gente que joga a gente lá embaixo, mas também tem aqueles que puxam. E Verdade. é para esse que você tem que olhar, né? E para quem te apoiou, e eu tenho certeza que uma pessoa com seu talento vai surgir a oportunidade que você quer, do jeitinho que você sempre sonhou, e de verdade dessa vez, né? Sem, sem essas Certo, questões. não, te agradeço muito, né, pela oportunidade, por abrir espaço aqui, até para alertar outras pessoas, né, da sua rede também, aqui da minha própria, né, que não tiveram ainda acesso a total a essa informação. Agradeço também por você se disponibilizar, por esse ombro amigo, digamos assim, só tenho a agradecer por tudo mesmo. Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo aqui. Boa noite para quem assistiu aqui com a gente. A live vai ficar salva, então depois vocês podem assistir. E como eu falei, serve de alerta, mas não desistam do sonho de vocês. Sempre procure aí ganchos em que seja possível você verificar corretamente as informações dessas oportunidades, para que você possa ter uma alegria aí a contar, né? Porque é muito triste, né? Eu até vi que você falou que tinha feito despedida, enfim, toda essa expectativa. E pode ter certeza, eu não sei onde essas pessoas estão, eu não sei de onde elas saem, pelo visto são muitas e muito espalhadas, mas com certeza elas devem estar no lugar, o lugar delas no inferno está reservado. Isso é Ah, o isso tenho único que certeza. eu acredito. Se serve de É, consolo, tá bom? tá Mas eu bom, tenho obrigado. vai ganhar em triplo ainda na vida e não vai nem lembrar. Esse dinheiro vai ser troco para você, Amém, obrigado, obrigado mesmo. tá bom? Boa noite, Tá pessoal. certo. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, Blenda, até mais, um abraço. Próxima.